Oi, gente, aqui é a Duotone e hoje a gente está aqui com o professor e quadrinista Eric Azevedo, e que faz várias coisas, né? Roteirista e tudo. Me fala um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Ou então, né? Eu estou nisso há muito tempo. Assim, minha família tem muitos desenhistas, tem um tio quadrinista, então já nos anos 70, ainda criança, assim, eu estava envolvido com isso. Nos 80 eu conheci muita gente da cena da época. Uhum. E essa cena que eu conheci, que era quadrinho principalmente de tirinha, quadrinho de jornal, quadrinho muito vinculado ao tema político, por causa da ditadura, essa cena toda estava acabando. Existia também assim, quadrinho de terror, quadrinho infantil, Maurício, principalmente, Disney, é um quadrinho tanto nacional quanto estrangeiro, sobretudo americano, mas tudo isso, com exceção dos americanos, estava em decadência. Uhum. Então, eu decidi trabalhar com isso numa hora em que não tinha como. E isso foi, diria, o que marcou minha trajetória, que foi descobrir como poder trabalhar com quadrinho. Descobrir o processo. Assim, no mundo, não, no mercado. Assim, o mercado que estava desaparecendo. Sim. E, coincidentemente, assim, dos nexos que eu achei para isso foi ler, eu estava lendo Che Guevara, e ele estava falando das etapas da guerrilha, e eu falei, olha, dá para fazer isso aqui na cultura. Na cultura. E fiz. Eu não fiz sozinho, inclusive um dos parceiros aqui, o Cris, que era talvez entre os que eu conheci na época, que tinha uma noção mais próxima do que eu queria fazer, uma questão de mercado também. Né? Porque quem faz arte, quem faz uma coisa porque gosta, ele está envolvido naquilo de uma forma muito afetiva. Sim. E às vezes ele não tem um pensamento prático, assim, como é que isso pode fazer, como é que eu posso viver disso? Tipo assim, o artista ele meio que atrela a arte a si próprio e acaba que acha que como se a arte fosse uma extensão de si mesmo, né? E é mesmo, né? Mas aí ele fica numa relação que é bacana, mas é puramente afetiva. E num lugar como os Estados Unidos, o Japão ou a Europa, você tem mercados, uma indústria cultural muito sólida. Então, esse cara simplesmente vinculado com esse vínculo afetivo, ele consegue fazer uma carreira se ele tiver talento e se ele trabalhar. Aqui não. Aqui você tem que criar esse ambiente. Tem que se esforçar 1000 vezes mais, né? A casa é um resultado disso. Né? Então, naquele momento, eu percebi isso, que o modo de fazer isso era um tripé, que era eventos, publicações e escola. E o fundamental era a escola, ela era, digamos assim, o eixo, mas o evento atraía o público, a publicação fazia ele querer fazer aquilo, então ele ia para a escola. Sim. Então, isso foi uma invenção da minha geração, que é essa geração aí que nasceu nos anos 60, final dos anos 60. E a casa, como eu disse, é um dos resultados mais bem-sucedidos desse processo. Então, minha trajetória, a princípio, foi de produtor cultural. Foi assim, eu tinha que fazer isso para tentar viver daquilo que eu queria. Tipo assim, criar o solo para aquilo florescer, né? Eu falo isso, que a gente fez o chão que a gente pisa. Tem um lado bom, né, que é você, se você consegue fazer isso, você criou uma onda e você está na crista dessa onda. Mas a onda depende de você, seu lado ruim, seu esforço, seu trabalho. Né? Então isso também, por um lado, me prejudicou muito como artista. Assim. Eu produzi muito menos, eu tenho alunos 20 anos mais jovens que eu, que têm uma produção muito maior que a minha. Justamente porque eles foram formados pela casa, né? Então eles já, em 2 anos, eles conseguiram, né, uma base técnica, e também muitos se beneficiaram de contatos que outras pessoas na própria casa tinham. Então vão trabalhar para o mercado americano, né? Por exemplo, o Balbi. O Balbi foi meu aluno, foi meu colega professor, né? E é um cara que está, né, no mercado americano. Pansica, né? São todos artistas e muitos outros, assim. Eu tenho ex-alunos, o Ângelo Mokutan, trabalhando em Tóquio, né? Um quadrinista, eu acho que é o primeiro quadrinista a fazer mangá, sem ser
Nisei, Sansei, e lá, né? Um cara muito determinado também, admirável, o mérito é dele, não é meu, né? Mas essa ideia, ela continua, né? A gente vem formando pessoas, isso que eu estou contando, eu comecei a fazer no início dos anos 90, no final dos anos 80. Então você acha que foi isso, essa falta assim do mercado tá assim, não tá aberto para o quadrinho que foi te transformando e te levando nessa carreira de professor, você acha? Também. Porque logo eu percebi assim, que ser professor é uma coisa essencial. No Brasil, sim. Ser professor realmente, não é à toa que a direita que ataca muito artista e professor. Né? Porque são formadores mesmo, fazem a civilização mesmo. Sim. Agora, também tinha uma outra coisa, que é esse mercado que estava acabando, ele era um mercado cuja temática, em grande parte, não estava conectada aos novos leitores, que cresceram lendo assim, super-herói. O mangá veio depois. Então, isso também foi uma percepção importante, porque o que vai mover a casa, a princípio, e outras escolas, que antes da casa eu também fiz parte de um grupo chamado Estúdio HQ, e a gente tinha uma escola também, antes dela, comum na SA, com o Piero, que foi assim, um cara que fundamental. O próprio Werneck, que a gente teve aqui, falou do Piero também. Sim, Werneck foi aluno também. Né? Vitor Cafage foi aluno do Piero. Sim. E Piero é mais jovem que eu um pouco. É um italiano porreta, assim, um cara muito importante para o quadrinho em Belo Horizonte. E então, a casa, mas também antes, essas outras escolas perceberam assim, o que o aluno vem atrás é super-herói. Sim. A gente mostra para ele o super-herói, mas a gente amplia. A gente faz ele entender algo que é muito difícil hoje, que é a narrativa, que é uma continuidade, né? De onde isso veio, quem são esses artistas, por exemplo, do quadrinho político, o que aconteceu, né? Por que isso existiu, por que mudou. Isso, inclusive, depois voltou, tá na internet hoje. Sim, inclusive eu tava vendo um vídeo esses dias de alguém falando, tipo assim, que anime, animação, quadrinhos são políticos. E aí a pessoa falando, não? Como assim? Aí usou o exemplo de One Piece, eu não sei se você acompanha e tudo, falando assim, não, mas eles são caçadores de tesouros. Quantos tesouros eles encontraram? Não encontrou tesouro. Porque o tempo inteiro eles estão lutando contra, né? Sim, olha, você tem pelo menos duas abordagens políticas, né? Uma é você ter, sei lá, uma tirinha, uma charge, que você vai refletir sobre os acontecimentos atuais. Enfio, talvez, é a maior potência nisso, é um cara impressionante, a obra do Enfio, do ponto de vista político. Ele teve influência, sim, na campanha das diretas já. Então, tinha um poder de influenciar a sociedade. Uma outra forma de ser político, com quadrinho, com artes visuais de um modo geral, é a forma. É aquilo que você traz, assim, a estética. Então, se você tem, por exemplo, uma história onde os heróis são jovens, bonitos e brancos, né, e os bandidos são feios, às vezes não brancos, ou pelo menos menos brancos do que os heróis. Né? A gente tem esse exemplo, né, no Nascimento de uma Nação, que basicamente retomou a Ku Klux Klan. E veja, ao mesmo tempo, Nascimento de uma Nação funda o cinema. Sim. Porque a linguagem que ele usa ali. Sim, o Griffith junta tudo, né? Sim, mas o Griffith, pouca gente sabe que o Griffith ele viu um documentário que tinha sido feito sobre a Revolução Mexicana. Que tinha sido filmado, então, cenas épicas, Pancho Villa, principalmente. E tudo que ele pôs no filme estava no documentário. Mas era uma sociedade conservadora. Sim. E nenhum americano, os americanos não são famosos por gostar de ver a realidade, nenhum deles queria ver um mexicano montado a cavalo com 40 mil homens a cavalo atirando. Nunca, não quer. Então foi um fracasso o documentário. O Griffith viu e falou, não, se eu puser com o Ku Klux Klan ali, vai dar certo. Vai dar certo. Se eu colocar isso aqui que eu conheço do mundo, que é os brancos mocinhos contra as pessoas pretas... Exatamente esses que estavam atirando.
lá no outro vídeo. E depois a gente se desculpar e dar mais errado do que certo. Sim, aí faz um filme sobre isso. É. Então, esses dois exemplos é político. Né? E ninguém ali necessariamente está falando do candidato A ou B, ou de algum tipo de atitude, enfim, né? Não está falando da anistia, whatever. Mas isso sim foi muito importante. Outra coisa muito importante vinculada a isso tem a ver exatamente com essa mudança, digamos, de paradigma temático. Esses quadrinistas, então, dos anos 60 e 70, eles viam alguém que fazia super-herói como um vendido, né? Como um colonizado. Já a nossa geração, a minha, via isso como uma maneira de chegar num público que eles não chegavam. Então você pode conversar. Um excelente exemplo disso é o Alan Moore, que é um cara que é um cara da contracultura e que tem uma força muito maior do que os artistas da contracultura, porque esses artistas são lidos pelos fãs da contracultura. Sim. Enquanto que o Alan Moore não. Ele está falando para os eleitores do Trump. E tanto que você vê que muitos não entenderam e pegaram o personagem do V de Vingança e transformaram ele numa figura de direita. Né? Não, mas como é a mesma coisa que aconteceu com a série lá de super-herói também. Que sim, o The Boys, né? The Boys, que as pessoas compraram, e agora que tá, tipo assim, né? Agora que tá escancarado que aquilo tudo é uma sátira, sim, as pessoas não gostam mais. As pessoas que se viam naquele personagem que é o Homelander. Né? E você vê aí uma dificuldade hoje também de leitura, né? Quer dizer, porque aquilo era claro desde o início. Desde o início. Né? Então aí tem uma questão de valores também. Enfim, essa percepção, então, de que tinha que fazer uma ação de produção cultural, que essa ação estava baseada nesse tripé, nesses três elementos, né? que é a base, é o novo paradigma mesmo que nós criamos. E aí com a Bienal, que depois virou FIC, começou a vir quadrinistas do Brasil, do Rio, São Paulo, do Sul, e viam a gente, e isso começou a acontecer nesses lugares também. E isso era parte da teoria do próprio Guevara, porque a ideia dele você tem um modelo, no caso ele é uma guerrilha, né? O nosso é uma guerrilha cultural. A galera parou de filmar. Já? Meu Deus! Oi, gente, a gente tá de volta. A gente teve algum probleminha técnico aqui, mas a gente vai voltar aqui ao normal. Então a gente tava falando sobre Che Guevara e sobre a forma de guerrilha que te inspirou. Exato, né? Então a percepção foi isso, quer dizer, uma primeira etapa, esse pequeno grupo, no nosso caso, um grupo de quadrinistas, né? O objetivo é você existir, é você produzir eventos que as pessoas te vejam. É muito diferente, muito parecido com o que é hoje. Hoje o problema é o oposto. Você tem gente demais se deixando ver. Então, como é que você é visto no meio de tanta gente? Antes não, era impossível ser visto, a não ser que você tivesse um caminho pela televisão, rádio, jornal, revista e tal. Então não era o caso nesse primeiro momento para nós. Então era muito mais eventos, exposições, palestras. Né? E aí você atrai um público que, interessado no que você está mostrando, que você vai mostrar um desenho, uma coisa, ele se interessa pela escola, por ter a aula para ser formado para poder fazer aquilo. Né? E as publicações eram mais difíceis, porque era caro, as editoras não se interessavam. Então foi muito importante para a gente também a lei de incentivo. O Catarse não existia ainda. Sim. Então a lei de incentivo, ela realmente foi assim, um fator determinante. E, assim, logo no início dos 90, sei lá, nos primeiros 5 anos dos anos 90, começa a surgir autores aqui, jovens, que já eram fruto desse processo. Né? Tem o próprio Cafage, que eu citei, e tem uma publicação importantíssima que é a Grafite, que é provavelmente a revista em quadrinhos mais experimental que existe, assim, da história do quadrinho. Não nacional, não mineiro, mundial. E a Grafite foi publicada ao longo de mais de 20 anos. Ela teve aí umas 25 edições. E ela produziu toda uma cena de quadrinistas aqui. Mas eram quadrinistas experimentais, assim, não era mercado. Eles estavam, exatamente essa questão que eu falei, eles estavam ligados, vinculados ao quadrinho de forma afetiva. Então a Grafite foi muito importante para nós sermos vistos. Ela ganhou prêmios aqui, no exterior. Há
uns 2 FICs atrás, eu estava conversando com o Rafael Coutinho, que é filho da Laerte, e o Rafael me perguntou 2 coisas. Ele perguntou assim, como que vocês fizeram escola? Porque ele falou, eu tento fazer em São Paulo, não consigo. Acho que agora até conseguiu lá. E a outra foi, cara, a grafite, vocês fizeram a grafite? Ele me disse assim, eu virei quadrinista por causa da grafite. Por quê? Porque meu pai era quadrinista, muito famoso, então eu não queria trabalhar naquele tipo de quadrinho, que é esse quadrinho político e tal. Que o pai dele já ocupava essa posição. E que é realmente um monstro, assim, uma potência lá, né? E ele falou, então aí um dia eu chego na banca e vejo aquela revista bizarra, com aqueles quadrinhos que eram artes plásticas, que era qualquer coisa, mas não era um quadrinho normal. Eu falei, então pode fazer isso? E aí? E ele, inclusive, disse que quando ele deu aula na universidade, lá, a aula que ele mais gostava era que ele trazia grafite. E mostrava. E que todo mundo pirava com aquilo. Então, isso é um bom exemplo do que o Guevara vai preconizar. Ou seja, essa ação local da guerrilha, ela é muito mais importante como um evento do que como, assim, conquistar o poder. Sim. Porque esse evento, ele repercute e outros repetem ele. É como se fosse uma inspiração para outros. Uma reação em cadeia. Isso, e aí vai inspirando até Exatamente. Que vira uma coisa muito maior. E a gente conseguiu fazer. Quer dizer, foi algo quase inacreditável. Para você ter uma ideia, no final dos anos 80 eu fui a uma exposição de quadrinhos aqui, desses quadrinistas de jornal. Eram quadrinistas assim, do Pasquim, o pessoal que depois virou Caceta e Planeta na televisão. Tinha, sei lá, os irmãos Caruso, que são grandes quadrinistas, caricaturistas. Eram umas 15 pessoas, Jaguar. E eu cheguei no lançamento da exposição, ou seja, tinha bebida e comida de graça, e tinha 20 pessoas lá dentro. E eles eram quadrinistas lidos por milhões de pessoas no jornal. Então, ali me chamou a atenção, assim, essa... disparidade, assim. E o nosso caso era o contrário. Você chegava numa exposição, num evento de quadrinhos, que você tinha ali, a princípio, sei lá, 50, 100 pessoas. Nenhum dos que estavam expondo tinha uma publicação. Então era o contrário. Completamente. Né? E esses quadrinistas da velha guarda, muitos deles perderam o trabalho, perderam o emprego quando a ditadura acabou. Então muitos foram, por exemplo, para a Globo, fizeram a TV Colosso, TV Pirata. Como eles estavam num lugar onde tem uma televisão, eles foram absorvidos pela indústria cultural do Rio de Janeiro ou, em alguns casos, São Paulo. Nós não tínhamos isso aqui. Então isso também acabou contribuindo para que o movimento crescesse nesse modelo novo, nesse paradigma diferente. Porque era o caminho que quem estava interessado em fazer aquilo encontrava. Então, hoje, se você chega num evento igual o FIC, né, alguns jovens até acham assim, o FIC está mais devagar. Não está não, mas está assim. Está milhares de pessoas. De gente. E é gente assim, do mundo inteiro. Né? Eu, por exemplo, conheci o Will Eisner aqui nos anos 90. No mesmo evento que eu conheci o Eisner, que foi a terceira Bienal de Quadrinhos, a primeira que aconteceu aqui, estava o Ziraldo, estava assim, Joe Sacco, por exemplo, Mutarelli, grandes quadrinistas já, todos aqui ao mesmo tempo. Né? Então, infelizmente, não tinha o acesso a câmeras como a gente tem hoje, então isso não tem registro praticamente. Tem, quando muito, fotografia, e nem isso. Mas, localmente, isso teve uma força avassaladora, o que fez com que a cena de quadrinhos de BH, naquele momento, fosse a maior do Brasil. E fortalecesse também, né? Para as outras gerações. Porque imagina você chegar lá e você ver, tipo assim, essas pessoas, assim, gigantes, né? Que você só ouvia falar e, tipo assim, ver o trabalho, assim... E outra coisa que acontecia é que esse cara te vê. Né? Então, um outro exemplo também. A Grafite teve uma edição que não foi pela lei de incentivo. Foi a única vez que ela não foi aprovada. Então, o Piero e o Fabiano, que eram os editores, eles propuseram fazer uma grafite toda à mão, feita um a um, com técnicas igual fanzine. E isso foi feito, inclusive tive o privilégio de publicar uma história nessa edição com xerox, por exemplo.
E aí a gente teve um FIC, creio que foi o FIC de 2013, se não me engano, ou de 2011, que nós propusemos ao pessoal do FIC fazer uma revista lá, nesse mesmo molde. Então a grafite ia ser produzida ao longo do FIC. E fizemos. Então um dia a gente estava fazendo e o Bill Sienkiewicz, eu não sei se você conhece, que é um quadrinista assim, fodástico mesmo, um grande artista e muito influente na minha geração, ele estava no FIC. O Fabiano então chegou com uma edição dessa grafite anterior, feita à mão, e deu de presente para ele. E ele pegou e falou assim... Caralho! Ele literalmente falou, caralho, velho. E falou assim, como que vocês fizeram essa revista? Aí eu fiz relatório, ele falou assim, nenhuma editora do mundo ia bancar essa revista. E aí o Fabiano falou com ele, você quer participar? Quero. Então a capa dessa revista o FIC produziu é o Bill Sienkiewicz, que fez de graça, sentou ali na hora e fez. Bora. Por quê? Incrível. Ele falou, cara, isso aqui é único. E isso tudo que eu estou contando até agora não tem internet. Né? Era tudo na raça e na boca a boca, e na mão em mão. Né? Agora, outra coisa que a gente sempre teve consciência também é que a indústria cultural, ela não se faz do Enfio, do Laerte ou da Laerte. Ela se faz de uma massa de pessoas que somadas produzem coisas, como você vai ver na Marvel. Então você não precisa, assim, ajuda, mas não é suficiente ter um time de gênios. Você precisa ter gente, mão de obra formada, que sabe fazer aquilo e que faz parte de uma cadeia de produção. E isso não fica limitado ao quadrinho. Né? Então a gente sabia também que tem que fazer desenho animado, tem que fazer brinquedo. Isso aqui dá mais dinheiro do que o quadrinho. Sim. O desenho animado dá mais dinheiro que o quadrinho. Mas o quadrinho é fundamental por quê? Porque ele é barato. Porque ele é barato para produzir e ele é barato para você adquirir. E é quase que também um teste para ver se o quão aquela história vai para frente. Pode ser. Né? Agora, é um dos mais difíceis por quê? Porque, por exemplo, esse quadrinho aqui que eu fiz, coincidentemente, foi eu, Fabiano e Piero. Né? O roteiro é do Fabiano, o desenho é meu do Piero. Tem 100 páginas, mais ou menos, é equivalente a um filme de 2 horas. Né? Esse trabalho aqui, nós três, juntos, tivemos que fazer o que uma equipe inteira de cinema faz. É claro, você vai ter que pensar em tudo, enquadramento, roteiro, figurino, tudo, atuação, porque você tem que pensar como que aquele personagem vai reagir, então não é fácil. Né? Isso também, se você soma muita gente, né, você forma muita gente, é mais fácil você montar equipes capazes de fazer isso. Sim. Né? Aqui é o caso. Isso foi, acho que, algo até que a gente conversou na semana, no último podcast, né, que o Werneck, a gente estava conversando sobre isso, sobre essa parte visual e como que o quadrinho, ele é meio que quase que um trabalho já andado para você fazer adaptações para o live action, para animação. Sim. Porque ali você já tem todo um encadeamento, pacing, tudo ali já pronto. Mais até, né? Porque tem uma percepção equivocada de que assim, o quadrinho ele é uma etapa anterior ao storyboard. Não. E ao contrário, né? O storyboard ele é uma espécie de indicação para uma filmagem que, dependendo da locação, muda completamente Sim. a composição que está ali no storyboard. Claro. O quadrinho não. O quadrinho é essa etapa final, onde todas essas etapas para fazer um filme já foram feitas. Já está tudo pronto. E você soma isso, como a grafite provou, experimentações, por exemplo, do cubismo, do surrealismo, experimentações gráficas, narrativas, que não tem a ver com você contar uma história, por exemplo, a estilização. Né? Então isso faz com que o quadrinho seja uma espécie de interseção entre literatura, desenho animado, que não é a mesma coisa que cinema, justamente porque no desenho animado você tem esse controle maior e você tem esses recursos de animação e de estilização que o cinema até pouco tempo não tinha. Né? Então o 3D, que é algo da arte visual, é que vai trazer isso para o cinema, que antes era algo que a gente chama de arte visual, mas que é baseado na arte cênica, que é o ator. Então, e isso inclusive tem um lado ruim também, tá? Os atores estão em crise, né? O cara lá,
Mackie, que é o ator que faz o Falcão, o Capitão América, agora, ele deu uma entrevista falando isso. Antigamente as pessoas iam ao cinema para ver um ator. Agora eles vão para ver um personagem. Sim, o povo esquece que então, aquele ator é então, uma pessoa, né? Acha que aquele ator ali é o personagem, pronto, só quero ver você assim. E isso é algo que o quadrinho já tinha. O quadrinho americano, super-herói, os caras lêem o Homem-Aranha. Ele não necessariamente sabe quem é o autor. O quadrinho europeu é diferente. Isso tudo também apareceu aqui, ou seja, como quase tudo no Brasil, o Brasil é uma espécie de bricolagem, assim, uma espécie de mistureba de outras culturas. Então nós temos alguns elementos do quadrinho europeu, que é um quadrinho de autor, e outros de um quadrinho americano ou japonês. O japonês é mais parecido com o europeu nisso, mas ele é um híbrido, assim, que é baseado no personagem. Então, ou num modelo, né? Então, por exemplo, tem o shonen, shoujo. Sim, Então, isso também permitiu uma pluralidade maior do que era a cena. Onde então você tinha isso, você tinha ali a Grafite fazendo seu quadrinho experimental, mas tinha a turma do Big Jack, que vai virar a Casa dos Quadrinhos depois, que é quadrinho de super-herói. E publicidade, por exemplo. Você tem outros que estão fazendo o que vai se tornar cada vez mais um quadrinho depois, que é assim, um quadrinho autoral, biográfico, que é uma moda mesmo na minha geração também. Sim. Então falar de si, falar do seu mundo e tal. Tudo isso continua acontecendo. E nós estamos num momento, eu diria, que é muito importante que autores que já fizeram uma trajetória, eles consigam ir para outras áreas, para o desenho animado, para o cinema. O melhor exemplo de tudo isso que eu falei é o Vitor Cafage. O Vitor, há alguns anos atrás, ele fez uma propaganda da Coca-Cola. Nem Ivete Sangalo fez. Sim. E por quê? Porque ele era um nicho. E aí, sei lá quem na Coca-Cola falou, quem é um quadrinista aí interessante e tal? Vitor Cafage. Ele também tem filme na Netflix, né, de um quadrinho que ele fez para o Maurício de Souza, da Mônica, que virou filme. E fez RPG, agora parece que vai desenhar as Tartarugas Ninja. É um roteirista e desenhista. E a partir do Vitor também, outros quadrinistas, por exemplo, trabalharam para o Maurício aqui, o Damasceno, o Lipão, todos foram meus alunos. O Vitor não, o Vitor foi aluno do Piero. E foi, o Vitor, assim, eu sugeri à casa que o chamasse para ser professor. Professor, sim. Porque eu acho ele... Não, mas porque eu lembrei do nome daqueles textos que ele mandou, né? O Damasceno, etc. Assim. Exato, o Damasceno é um dos maiores talentos. O Damasceno agora está na Irlanda, se bem que não sei se ele voltou agora, mas ele estava na Irlanda, trabalhando com animação. Um quadrinho que ele fez aqui, que é o Cosmonauta Cosmo, lá virou Cosmonauta, um desenho animado para criança, cujos roteiros, se não me engano, foram escritos pelo Lipão, o Felipe Gomba, Felipe Garrocho, enfim, Felipe tem um monte de nomes, que é professor hoje da PUC, se não me engano, de animação também, trabalhando com jogos. E aí, assim, tem toda uma galera, que eu posso citar alguns nomes aqui, já citei o Guilherme Balbi, Eduardo Pansica, Alec Drummond, que é uma figura sensacional, assim, um quadrinista talentosíssimo, que tem uma obra já bem solidificada, assim, e o próprio Damasceno, Luca Cafage, Vitor Cafage, Ângelo Mokutan, que é mangaka, quer dizer, um cara que está no Japão, fazendo mangá no Japão. Assim. Todos eles já têm uma trajetória, já têm uma consistência. Ângelo já está com 40 anos, foi meu aluno, tinha 12. Sim. Então todos eles, está na hora assim, de fazer esse pulo, porque isso sim é que é o forte na indústria cultural. Assim. A gente vê isso no mangá. O mangá produz as ideias e faz todo esse laboratório que você falou, experimenta, ousa mais, inclusive, porque o custo é menor. E aí você tem a indústria do anime, que é maior ainda em grana do que a do mangá. Do que a do mangá, sim. E tem ainda ao redor a Kotobukiya, por exemplo, e outras empresas que vão fazer os brinquedos. Sim.
E isso leva ao cinema, cosplay, enfim. Continua uma indústria gigantesca, sim, vai só se alimentando. Exato. Então é isso, assim, né? Essa percepção e esse sucesso veio tanto das qualidades que a gente tinha quanto dos defeitos, no sentido de que BH, se é a parte, Belo Horizonte, Minas, de um modo geral, é muito prejudicada na indústria cultural nacional, porque se você vai, por exemplo, para Bahia, Salvador é o centro cultural, Recife, aqui não. Aqui o centro cultural é Rio e São Paulo. Sim. Então a cidade vai sendo esvaziada de talentos que vão para lá justamente porque lá eles têm mais oportunidade. Então isso foi uma coisa boa naquele sentido que eu falei antes, de que como não tinha essas oportunidades aqui, talentos que às vezes iriam para outras áreas vieram para o quadrinho. A cidade menor e esses acontecimentos mais circunscritos, então as escolas puderam florescer, enquanto que em São Paulo o Rafael, filho da Laerte, não consegue fazer na escola. Sim. É mais difícil, né? Então tudo isso foi a gente deu sorte talvez também. E continua acontecendo. Isso cresce e pode decrescer também, né? E dentro disso, como artista, então eu fiz um caminho muito diferente, assim. Porque o meu ganha-pão, assim, é ser professor. Eu adoro. Nesses anos todos, eu acho que eu já ajudei a formar uns 2.000 alunos. Nossa, caramba. Bastante gente tem, eu estou nisso há, sei lá, mais de quase 30 anos. Então, Você é formado em artes visuais pela UEM, eu sou formado, né? Sim, mas eu comecei isso... Você começou depois, que já eu dava aula? formei agora, assim, formei, sei lá, 10 anos, né? Então você começou a dar aula antes de ter ido realmente, tipo, se formalizar. E se você pegar, por exemplo, na UEM eu tive aulas muito interessantes, mas aula de quadrinho eu tive um semestre, né? Então, assim, não tem comparação com o que você pode ver, além do que... Eu acho assim, que a faculdade, na verdade, como ela é muito formalizante, ela costuma ser muito limitante também, né? Então, acaba te fechando ali dentro, em ciclos, em bolhas ali, e te permite pouca experimentação também, eu acho. Também, e tem uma outra coisa ainda, que é assim, um curso como o curso técnico da casa, ele tem várias matérias, né? Então elas se complementam, né? Ou seja, você tem, que é algo similar ao que seria uma universidade, mas às vezes eu tenho a impressão de que é menos complementar do que poderia na universidade. Minha mulher é professora universitária, eu fui antes casado com uma artista plástica, também formada na EBA, e vi isso com elas, assim, como que, olha, por exemplo, o campus, maravilhoso. Você tem belas artes, aí você desce um morro, você tem artes cênicas e dança. Sim. Você atravessa a avenida e caminha, você tem letras, você anda um tanto mais para o outro lado, você tem música. Essas pessoas, esses grupos, essas universidades, parece que cada uma está num planeta diferente. Sim. O negócio a distância é mínima. Não tem. Eu vejo isso dentro do meu próprio curso, que é o cinema de animação, tipo assim, a gente, artes visuais, tem um mundo de distância, assim. A gente tá no mesmo prédio, estuda no mesmo prédio, nos mesmos horários, a gente não se vê, não se interage, tipo, muito pouco. Então tem muito pouco essa troca de informações entre, né? Então quando você pega uma escola, uma casa, e aí você tem um evento onde as pessoas dessa escola vão encontrar pessoas de outra escola, por exemplo, e vão conversar naquele evento. E às vezes alguém que estava fazendo um curso aqui vai para outra casa. Tem essa troca, né? Isso tudo vai num processo cumulativo, formativo. Outra questão ainda, né, que tem a ver com essa complementaridade. Ou seja, você tem gente que gosta de quadrinho, mas eu sou bom mesmo em escultura. Que bom, porque gente fazendo quadrinho tem um tanto, mas escultura tem menos. E a escultura é um próximo passo. Né? O desenho animado, podcast, quer dizer, isso aqui é parte dessa rede. Sim. Entende? E esse processo ele é muito estimulante, assim. Ao ponto de que eu diria que hoje o problema da minha geração, acho do Cris e outras pessoas, é que nós não temos tempo. Aquilo que deu certo nos absorve demais. A gente estava conversando aqui antes, né? Exatamente, a gente estava falando sobre essa falta desse tempo. E nesse sentido a lei de incentivo é muito importante também. Então no meu caso, isso foi assim a minha trajetória como artista, ou seja, para fazer isso tudo funcionar como produtor cultural e professor,
eu fiquei por conta. Ao mesmo tempo, não havia naquele início oportunidades de publicação como tem hoje. A internet mudou muitas coisas também. Então, eu fui muito mais por uma questão qualitativa e experimental do que quantitativa. Sim. Então, se você pegar, por exemplo, o próprio Alec que eu citei aqui, ele tem uma obra muito mais extensa que a minha, mas é uma obra com um estilo de desenho similar, ele é muito talentoso, não tem nada a ver com a capacidade dele, mas sim com o nicho onde ele se inseriu. Ele tem um público já cativo que espera dele um tipo de histórias também. Sim, e então, vão ver por causa disso, sim. No meu caso, não. No meu caso, assim, eu quero fazer uma história, como estou fazendo agora, por exemplo, é uma colagem. Ok, então você vai e faça a colagem. A grafite foi um lugar onde eu publiquei muito por causa disso. Porque eu podia experimentar. Tem essa pluralidade maior. Também posso dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu li um livro do Paul Gauguin, que é o pintor, chamado Antes e Depois, que é um livro meio biográfico dele. E dentro desse livro ele inventou um conto, cujo protagonista era o Van Gogh. Que o Van Gogh pinta um quadro assim, comercial para arrumar dinheiro, ele vende o quadro. Vende assim, sei lá, R$5. Porque ele precisa comer. Sim. E quando ele sai do lugar onde ele vendeu o quadro, ele vê uma mulher prostituta pedindo esmola, ele dá os R$5. Então essa é a história. Sim. E na última parte da história, o quadro que ele pintou está sendo vendido por uma fortuna, porque ele já morreu, ficou famoso. Sim. E o Gauguin, quando fez essa história, o Van Gogh era desconhecido. Então, quando eu li essa história, eu achei ela muito parecida com o modo como o capitalismo precisa propriedade. Então, eu peguei quadros do Van Gogh e do Gauguin, imprimi, recortei e montei uma história de 4 páginas com esse conto e publiquei na grafite. Ah, que legal. Então, eu tenho uma parceria com o Van Gogh e o Gauguin. Quer dizer, o Van Gogh menos, mas tem as pinturas dele lá. Né? E isso só é possível porque tem a grafite, porque exatamente eu não estou dentro de um sistema industrial de produção, que eu não acho nenhum problema, mas não me permitiria fazer isso. Enrijecedor. E que foi o que o Bill Sienkiewicz viu, assim, nossa, vocês podem fazer isso aqui. Né? Uma outra vantagem que nós temos em relação aos americanos é o que eu produzo é meu. O Jack Kirby é um dos maiores quadrinhos de todos os tempos. E não é o trabalho dele não é dele. O próprio Stan Lee vai ali e usurpa aquilo. Né? E olha que o Stan Lee ainda teve trabalho envolvido, mas ali os editores. Né? Então, você tem, por exemplo, Smallville. Né? Smallville se chama Smallville porque ele não pode falar Superman, porque se falar Superman você tem que pagar direito autoral para a família. Sim. Então eles não falam. Então eles fazem a maior grana ali e não pagam a família dos autores. Esse tipo de coisa a gente não tem. A gente tem muito mais controle sobre a obra na produção e é dono dessa obra muito mais, justamente porque estamos nesse lugar mais precário. Sim. Então, no meu caso, eu fui fazendo essa obra muito mais experimental, mas eu também tenho uma outra vertente que é um quadrinho educacional. Me interesso. Eu vi lá que você fez o negócio para a Unicef ou para Unicef? Inclusive, eu acho que esse é possivelmente o trabalho que eu fiz, que foi que alcançou mais gente, porque ele foi feito. Eu até falo com orgulho que ele é o verdadeiro kit gay. Porque sim, ele que é realmente sobre educação sexual. chama HQSPE, vocês ainda conseguem encontrar ele online. Ele foi disponibilizado de graça. Por quê? Porque foi a Unesco, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde juntas. E é um bom exemplo também dessa questão da rede. Na época em que essa obra foi feita, eles não conseguiam achar aqui um roteirista que fosse capaz de trabalhar com temas de educação e quadrinhos, que fosse capaz, que entendesse esses dois pontos. Né? Então me buscaram, quer dizer, eu pegava um avião aqui para Brasília para fazer reunião com os caras em Brasília, para escrever o roteiro. E eu fui indicado, por quê? Porque no grupo de desenhistas que eles selecionaram, tinha 2 desenhistas que eram daqui. Um deles, o Eduardo Barros, Ed Barrows, que é um quadrinista que desenha para DC, talvez nessa indústria cultural, o quadrinista mais bem sucedido que nós temos aqui, que desenhou Superman durante anos, assim, que chegou no topo. Né? E o Sidney Telles, que é meu amigão, assim, e que trabalhava com o Eduardo, fazendo a arte final do Eduardo. Então, quando
o roteirista que eles tinham saiu, eles falaram, olha, onde tem um roteirista? Perguntaram para os artistas e falaram, tem aqui. Então, isso me levou a fazer esse trabalho, que me interessava por esse outro aspecto político que a gente estava falando. Sim. Assim, então, é um modo de você fazer o quadrinho como uma forma de transformação mesmo. Né? Então, essa obra, que é um conjunto de histórias curtas sobre temas de educação sexual, eles foram disponibilizados impressos nas escolas, uma produção assim, de 200 mil exemplares, e depois online. Então, assim, eu imagino que eu atingi mais de 1 milhão de pessoas, muito mais. Com esse quadrinho, onde o meu nome, tanto que eu fiz questão, porque tem interferência de todo mundo. Sim, né? claro. Todos os envolvidos ali falaram, não, você não pode falar isso. Por exemplo, eu não podia falar assim, contaminado. O cara não... AIDS, eu não podia usar a palavra AIDS. Eu fui fazer um sobre gravidez, eu não podia falar de aborto. Então, e aí, o que acontece? Quando eu vou dar uma aula hoje sobre isso, isso é parte da aula. Então, não é alguém ler o meu quadrinho que vai entender o que eu sei e que está ali. Porque o que eu sei e que está ali invisível. É exatamente esse processo. Então, uma coisa alimenta a outra também. Ou seja, meu trabalho como artista me forma como professor. O trabalho como professor forma pessoas com as quais eu tenho contato e faço parcerias. Sim. E isso cria uma rede que as pessoas chegam até você e você chega até elas sem que você se mova nessa direção. Quando a gente fala disso hoje, é muito mais evidente, porque a internet é isso. Mas tem esse problema que eu falei, que na internet você tem bilhões, é a maior cidade do mundo. Né? Então você colocar ali o seu cartaz numa parede, ele fica invisível. Aqui era o contrário, quer dizer, olha, estamos no Brasil, tem alguém que sabe fazer quadrinho e falar de educação sexual? Tem um cara, que sou eu. Então é o contrário. Né? Mas ao mesmo tempo eles chegaram em mim porque tinha alguém que estava dentro desse sistema que a gente fez e que chegou lá. E chegou lá não porque ele roteiriza, mas porque ele desenha e gosta de desenhar super-herói. Sim. Então, gente, a gente fez uma pausinha para um café, para poder conversar um pouquinho fora da câmera. E aí a gente estava falando sobre a sua trajetória enquanto professor, enquanto artista. Isso. Então... E eu estava falando dessa questão de como que a produção absorveu, não só a mim, mas toda a minha geração aqui, todas essas figuras aqui que têm uma certa projeção e um papel nisso que eu descrevi, ficaram também, de certo modo, prejudicados como artistas. Né? Por outro lado, tem uma frase do Vladimir Safatli que eu tenho repetido muito, que ele diz assim, que as coisas que amamos um dia foram impossíveis. E eu cito também uma frase que eu atribuo ao Guevara, mas não é dele não, que é assim, pergunte a um especialista porque é impossível fazer uma coisa, depois faça. Então nós éramos essas pessoas que, sem sermos especialistas, tínhamos conversado com muitos especialistas. Então, e nós tínhamos essa sangue nos olhos, não dá para fazer. Então é muito curioso que ali nos anos 90 nós tínhamos tempo sobrando, porque ninguém trabalhava, porque ninguém conseguia um trabalho, e sonhos. Então quando a gente se reunia, era para dizer assim, se fosse assim, se a gente fizesse tal coisa. Então essa projeção, esse desejo, essas coisas que a gente amava e ainda ama e que a gente projetou, e essa visão do modelo guerrilheiro, né, teve um momento em que ele meio que começou a andar sozinho. Né? A gente tinha que estar ali, mas não era a mesma coisa de antes, em que tudo dependia do nosso esforço. Né? Exatamente porque fomos formando pessoas, concorrência, inclusive. Né? Eu e o Cris mesmo fomos concorrentes num certo momento, eu era do Estúdio HQ, ele era do Big Jack. O Estúdio HQ, além de ser um grupo, ele era uma sementeira de grupos, porque ele exatamente mostrava esse modelo. Então muita gente depois, que nunca ouviu falar em mim, ou no estúdio, ou no Guevara, tem esse modelo, usa ele até hoje, porque viu ele acontecer, viu o outro fazer, e falou, olha, vou fazer. Funciona. Então, na hora que isso aconteceu, né, nós pudemos mover um pouco a nossa posição mesmo dentro desse cenário para ir mais em direção a essa produção cultural que era o nosso objetivo no início. Quer dizer, tudo isso que a gente tinha feito não era para fazer. Né?
Isso também, olha, o Maurício de Souza fala disso, por exemplo. Né? Ou seja, o Maurício é muito mais um homem de negócios do que um artista. Há 40, 50 anos isso, é verdade. Né? E mais uma, tá? O Maurício, as coisas que ele tem publicado recentes, algumas delas são com quem? Com pessoas que nós formamos, né? Com alunos, como o próprio Cafage, o Damasceno, porque ele próprio não formou essas pessoas. E por que ele não formou? Porque o modelo dele, da Mônica, de produção industrial, faz com que o desenhista que entre lá e o roteirista que entra lá vai ter que imitar o Maurício. Sim. Então, não tem exatamente... E o que torna, por exemplo, o Vitor uma espécie de carro-chefe da produção das graphic novels do Maurício, é que ele tem a influência do Maurício, mas ele teve também a influência do Spielberg, por exemplo, que é o Goonies, né? É uma coisa muito forte na obra dele. E, ao mesmo tempo, ele teve essa cena ao redor. O Vitor, numa conversa comigo, ele me falou assim, que a primeira coisa que ele pensou em fazer era quadrinho de super-herói. Sim. E que aí a primeira página do super-herói que ele desenhou, ele falou, não quero fazer isso. Eu gosto do Homem-Aranha, mas não para desenhar o Homem-Aranha. E aí, isso já foi um estímulo dele, por quê? Porque ele viu vários artistas que nós formamos que estavam desenhando no mercado americano. Sim. Então ele falou, eu posso fazer isso. E logo ele falou, não quero fazer isso. Posso, mas não quero. Mas aí tinha a internet. Então ele vai para a internet com tirinha, que é o modelo antigo do jornal. Sim. A internet tomou o lugar do jornal. Então, para ele, que é 10 anos mais jovem que eu, embora seja da mesma geração, isso já foi muito mais tranquilo do que era para mim. Eu não tive esse momento em que eu não tinha trabalho, eu precisava fazer alguma coisa, e aí o que tinha ali ao meu redor era a internet, era esse curso que podia me formar melhor, dentro do curso, contatos que me levam a contatos, que me fazem conhecer o Maurício, por exemplo. Não, você não tinha isso, porque você criou isso. Né? E não para mim. Entende? O próprio Maurício não iria dizer, o Eric é um professor, não é o caso. Né? Ele ia ver o trabalho do meu aluno. Sim. Então, quando isso chegou nesse ponto, eu pude voltar de certa maneira, eu fui produzindo nesse período, mas de forma muito devagar, voltar para uma produção um pouco mais acelerada, não diria, mas pelo menos mais constante. Mas mesmo assim, com a lei de incentivo, com esses projetos autorais, fazer quadrinho no Brasil, quadrinho autoral sobretudo, era mais parecido com fazer um filme. Então aqui o Santelmo mesmo, a gente fez um tempo recorde, porque a gente aprovou na lei e aí tinha um prazo e fizemos ele. Né? Mas é um trabalho assim, bastante inteira, e bastante consistente assim, de pesquisa, então ele tem muito mais a ver com o meu viés como artista do que eu estou fazendo isso porque alguém está me pagando para fazer. Então, quando eu trabalhei, por exemplo, aí, com o HQSPE, um quadrinho educativo aí, de educação sexual, eu tinha uma temática, eu tinha que obedecer às orientações. Sim. Né? Mas eu também tinha um know-how, eu sabia como fazer aquilo. Então, às vezes, eu que levava a solução para eles. Eles me davam um problema que eu tinha que resolver. Mas quem resolvia era eu. Né? Então, isso são dois caminhos muito diferentes. E tem um terceiro ainda, no meu caso, que é esse quadrinho experimental, que é um quadrinho assim, aí se eu fizesse assim, como é que ia ser? E agora você está fazendo esse grande projeto, que é o BHHQ, né? Sim, o BHHQ, inclusive eu queria que ele se chamasse BHQ. BHQ. Que mas existe um evento. Que é o BHQ, sim. Que foi, inclusive, ele existia nos anos 90, ele foi criado pelo que eu considero meu primeiro aluno, que é um cara também importantíssimo nessa cena, que é o Wellington Serbeck, que fez a revista Solar, Histórias Gerais. O Serbeck, por exemplo, Histórias Gerais é um dos maiores trabalhos do Flávio Colim, que é talvez o maior quadrinista do Brasil, assim. E publicou na Europa, publicou na Espanha, publicou na França, numa época em que isso era menos comum. Então o Serbeck é um cara muito importante e ele criou esse evento BHQ, que a gente ajudava a fazer, mas que era dele. Então eu falei, não vou pegar o nome, até me arrependo um pouco, poderia ter falado com ele e pegado. De qualquer maneira, esse projeto, que já vem aí, ele foi pensado há uns 3 anos atrás, mas ele é uma ideia que eu e o Cris conversávamos assim, há mais de uma década atrás. E aí eu consegui aprová-lo na lei, então estou fazendo ele há 2 anos, estamos chegando na reta final agora. Né? E ele é um livro colorido, com 120 páginas, que tem quadrinho,
texto, um texto assim, fotografia, ilustração. E dentro do texto você tem, por exemplo, tem uma reportagem lá que é muito do que eu estou falando aqui com você. Mas tem também um conto que eu escrevi sobre o que eu chamo de bar de maluco, que é o nome do conto, que era um perfil de bar que existia aqui muito nos anos 80 e que depois meio que desapareceu e agora ele está meio aparecendo de novo. Existem alguns que sobreviveram, o Paco Pigali, a Obra, que eram esses bares assim, onde você vai ouvir uma música nova, né? Uma música diferente, uma coisa menos dentro do que está aí nas rádios, e onde você vai encontrar as tais tribos, que são inferninhos. Assim. Então, tem esse conto, tem esse artigo sobre a cena do quadrinho aqui, tudo isso que eu estou falando do Guevara, inclusive, e tem também muita participação de alunos e ex-alunos. Então, uma das coisas que a gente quis fazer, que eu queria fazer nesse projeto é assim, tem, por exemplo, o Melado, que é um cara que tem 70 anos, talvez, que faz o quadrinho político, trabalhando com o Fabiano, que tem 46, né? E na mesma publicação tem trabalho, sei lá, do João Zanon, por exemplo, que está praticamente estreando, fazendo contos sobre lendas urbanas, com ilustradores que também foram alunos aqui, como Sofia, como o próprio Ângelo, e tem o Ângelo Mokutan, que já é um cara com uma trajetória fazendo uma ilustração para um conto escrito Esse é o que está trabalhando pelo no João. Japão. Né? Então, nesse livro, você tem uma espécie de metonímia, né? de resumo dessa cena que eu estou descrevendo. E a questão da fotografia, da ilustração, ela é algo acessório, mas nada impede. Existe, por exemplo, uma das minhas histórias favoritas, que foi originalmente, inclusive, publicada na revista Grafite, que é do Marcos Malafaia, Chu Malafaia, que eu acho que é um dos maiores quadrinistas aqui do Brasil, que é também diretor do grupo de teatro Giramundo, e que é um dos fundadores da Grafite. Essa história ele fez toda com fotografia. Ela é fotografia e poesia. E é sensacional. Então, é um híbrido, né? Que tem a poesia, tem a linguagem do quadrinho, mas tem a fotografia também. É, assim, completamente plural, né? Assim, o trabalho. Exato. E plural também nessa variedade, ou seja, vai na contramão dessa tendência atual, eu diria, de bolhas, né? De você ter... Uns nichos muito específicos. Exato. A coletânea, né, acho que é ideal para fazer isso. E no caso da BHQ, agora a gente vai começar, esse podcast é um primeiro, inclusive, mas vamos começar a liberar vídeos também curtos sobre o processo criativo de cada um. E exposição, enfim, todo um aparato ao redor que tem a ver, inclusive, com a contrapartida que a lei te pede. E vocês vão fazer distribuição? Como é que vai funcionar? Sim, ainda estou vendo isso, via Amazon é possível, né? Mas também hoje a gente tem esses canais todos, né? Fora do Plástico, Quadrinho na Sarjeta. Então também mandar para eles, porque é uma forma de fazer uma divulgação. E é muito mais fácil, quer dizer, todos os problemas que nós tínhamos antes, de distribuição, de divulgação, essa parte logística, né? Eles foram facilitados demais por essa questão da internet, mas também desses canais, né, que surgiram. Então, a ideia é que ele é uma espécie de bola de neve. E aí ele vai estar, por exemplo, também ligado a um site. Então, um dos aspectos do meu trabalho, que é essa questão educacional, então tem no site, você tem um questionário sobre a obra. Então, o professor pode aplicar esse questionário, desde que, obviamente, ele tenha acesso à obra também. Né? E até assim, trilha sonora é possível. Então, várias experiências que foram feitas já aqui, por exemplo, o Damasceno e o Felipe Garrocho fizeram um quadrinho ali no início dos anos 2000 que vinha com um CD. Então, você põe o CD para tocar e ouvia o CD enquanto lia. Um quadrinho quase com trilha sonora. Então eu falei, essa ideia é viável, você não precisa ter o CD hoje. Pode, né? Você coloca no site. Você não precisa pôr a música, inclusive, põe ali o link, a pessoa quiser, ouve a música no YouTube. Então, é uma espécie de... Existe um texto chamado Livro do Porvir, que foi escrito no início do século XX, se não me engano, falando isso, das novas formas que os livros teriam. Então, isso é esse livro do porvir, porque ele é o livro físico, mas ele se desdobra
Em várias outras questões e outros lugares. Tudo isso também, pretendo que seja uma espécie de fechamento de um momento meu também. E, se tudo correr bem, um início de outro, que ele possa desencadear. Assim. Agora, além dele, né, a gente tem, como eu falei, recentemente fizemos aqui o Santelmo, que também foi pela lei. Antes disso, eu tinha organizado o acervo. Eu tenho um tio quadrinista que está aí com quase 80 anos, que tem uma obra incrível, o Nilson Azevedo. Então, eu vinha já há alguns anos organizando o acervo dele, e aí, em parceria com um outro cara, o Carlos, nós aprovamos um projeto mental cultural. Então, eu recebi para organizar o acervo dele, e nessa organização a gente conseguiu aprovar, numa outra lei de incentivo, um dos livros, um compilado, um ônibus de uma das obras dele, que foi feita com a organização que eu tinha feito. Quer dizer, um projeto ajudou, desagou no outro. Né? E aí, talvez agora essa edição seja relançada por uma editora colorida. Legal. Então, isso continua. Né? Tipo, um vai possibilitar no outro, vai se alimentar. Exatamente. E agora, em paralelo, enquanto eu estou fechando esse projeto da BHHQ, a casa está lançando também, voltando, a gente tinha antes o laboratório da casa, que era um fanzine, né? Mas que era feito assim ao longo de 2 anos, uma edição às vezes, e era mais amadora, era fanzine mesmo. Essa edição não, foi muito assim, gratificante produzir ela, uma equipe grande aí, Assunção, Nani, Regis, né? Porque quando a gente colocou ali o edital, assim, olha, mandem histórias, veio coisa pra caramba, assim, muito variada, dava para fazer 3 edições de qualidade. Então, não foi assim, esse cara não entra porque ele não tá pronto. Foi tipo assim, droga, esse cara não pode entrar porque não tem espaço, para esse outro aqui. Tem que fazer um negócio gigantesco. Então, e nessa publicação, ela é, de certo modo, um eco da BHHQ, porque nela também você tem... a gente tem alguns trabalhos como da Isadora, que é a nossa aluna ainda, assim, acabou de formar. E é genial e está lá. E tem também trabalhos já mais de pessoas que já estão publicando, né? Então, ou seja, essa trajetória como artista, uma trajetória como, digamos assim, um artista pesquisador, que é essa questão educacional, mas também da experimentação da linguagem. E como professor, e como produtor cultural, elas o tempo todo vão se entrelaçando. A questão, a dificuldade, como eu falei, é tempo. E conseguir, às vezes, o que eu chamo de curto prazo, que é dinheiro, né, comida na mesa, você garantir isso para que você possa ficar ali 2 anos num projeto que vai te dar um retorno financeiro ali, mas que é circunscrito, não dá para viver daquilo só. Né? E por isso também que é muito importante, como eu estava dizendo antes, acho que a fase que a gente tem que agora impulsionar é essas produções que a Netflix está aí para ajudar, o Prime e outros streamings, de transformar esse material quadrinístico em outras mídias. Fazer adaptações, né? E chegar em jogos, né? Dar outras mídias. Nossa, é muito assim, é estimulante, mas ao mesmo tempo é algo que já não tem o tipo de proeminência que a gente tinha. Né? Então, olha que curioso, por exemplo, se você pegar a cena que tem hoje, eu sou pequeno nela. Mas eu sou muito maior nela do que eu era quando eu era grande na cena anterior. Sim, Entende? Justamente porque esse crescimento exige de mim, às vezes, menos trabalho para um resultado melhor. Que é exatamente isso. Olha, eu vou fazer uma BHHQ, eu posso juntar aqui uma galera de 3 ou 4 gerações. E eles vão fazer um produto que eu não poderia fazer antes. Sim. Né? E acaba ao mesmo tempo, que o projeto acaba sendo muito maior do que sim, você, do que os alunos. Do que qualquer poderia fazer. Isso. Tanto que isso que eu falei, assim, quando nos anos 90 a gente se encontrava, sei lá, eu, Piero, Fabiano, eu, Cris e Newton, por exemplo, que ficávamos conspirando, a gente poderia fazer a Marvel com as ideias que a gente teve, a Disney, mas não tinha quem fizesse aquilo. E não era, a gente até falou, não, eu posso desenhar isso, tá, mas eu não vou desenhar tudo. Você faltava a mão de obra necessária. Quando você lê hoje ou vê entrevistas do Stan Lee, você percebe como que era muito mais parecido
com isso. O Stan Lee, quando começa a Marvel, era ele e o Jack Kirby. E ele pegou o Kirby por quê? Porque o cara é rápido e um gênio. Então, e ele tinha alguns conceitos, o Lee, mas o Kirby tinha muito mais. O grande talento do Stan Lee é saber impulsionar o artista. O artista chega com uma ideia e ele vai empurrando aquilo e fazendo aquilo andar. O que é, assim, um ótimo trabalho de produção, né? Que Exatamente, as pessoas que é o trabalho do editor, que era uma coisa que não existia no Brasil. Que você pensa assim, né? As pessoas... Eu tenho a sensação de que as pessoas costumam não prestar tanta atenção na produção quando é um trabalho muito importante, né? Que mantém... Essencial. O resto não existe sem ele. E a gente pode pegar, por exemplo, Sidney Guzman, né? O Sidão aí. É um cara da minha geração que começa entrevistando e aí uma hora ele dá um salto para virar editor do Maurício e aí todos os contatos que ele tinha feito, inclusive vindo ao FIC, ele começa a agenciar esses caras, né? E ele consegue abrir um espaço dentro do, digamos assim, do imaginário do Maurício de Souza para que esses autores possam ser autores e não repetidores da fórmula do Maurício. Do Maurício, sim. E isso cria uma renovação para o próprio Maurício. E você vê hoje em dia as novas publicações, você vê que são assim, bem mais plurais do que costumava ser. A própria Mônica Jovem também, que é a influência do mangá. Né? O Maurício até tem, mas é muito maior na Mônica Jovem. Sim. E tudo isso, quer dizer, é uma coisa só, né? E que se retroalimenta, assim, né? Uma coisa faz a outra crescer, mas tem sempre esse gap, assim, que é entre o que a gente é capaz de fazer do ponto de vista técnico e o que a gente pode fazer do ponto de vista econômico. Sim. Né? Então isso é um passo além, assim, que às vezes não depende do nosso trabalho, mas sim de gente de fora, de alguém. Por isso que streaming são importantes, porque eles trazem essa grana, dizem, olha, eu quero que você faça isso. Isso aí que eu não sei o que é, mas você sabe. Você sabe, então, beleza. O que eu acho muito bom, assim, apesar de ter vários dos seus problemas, que eu acho muito bom, tanto a Netflix começou bastante com isso, depois surgiu os outros streams, que é essa possibilidade de dar voz, cor e vida a muitas coisas e outras culturas que a gente geralmente não tinha tanto acesso, porque a gente não tinha como chegar lá, né? Por exemplo, hoje em dia tem muita produção turca, que ficou famoso, muita produção coreana, japonesa, que ficou muito mais famoso por causa do acesso às informações, né? Do que teria antes. E hoje a internet permite o quê? Você gostou daquilo, você não depende desse streaming para saber mais, para ver mais sobre aquilo. Não, você vai direto. Na fonte. Hoje é possível você... vou dar um exemplo também que me aconteceu. Alguns anos atrás, antes da pandemia, minha mulher trabalha com dança. Ela é professora do curso de dança da Federal. E um dia deu um estalo nela. Ela se interessa muito pelo Butô, que é uma forma de dança japonesa, dos anos 60. E ela, então, pela internet, ela fez contato com o estúdio do Kazuo Ono, que já tinha até morrido na época, que é um dos criadores do Butô, e ela falou com o filho dele, o Yoshito Ono. E perguntou, não com ele, falou com uma produtora, exatamente, né? E perguntou para ela, olha, o que eu tenho que fazer para ter aulas com o Yoshito? E a Mina, que é essa produtora, respondeu, vem aqui. Vem. E ela foi. Quando eu vi que ela ia, o que eu fiz? Eu falei, eu vou com você. Claro que eu vou, Por quê? Porque eu quero ver o Japão. Então, na viagem, antes até de chegar no Japão, passando pela Europa, que nós paramos no caminho, eu comecei a observar a Europa e o Japão com um olhar estrangeiro, digamos assim. E fui percebendo coisas ali que foram muito interessantes. E eu falei, vou fazer um roteiro sobre isso. Então, esse é um projeto que eu estou produzindo ele. Essas viagens vão se tornar um roteiro. E eu começo a pensar, quem que vai trabalhar comigo? Então, um dos que eu vou convidar, por exemplo, ainda já fiz um convite informal, é o próprio Ângelo, que está lá, e o Ângelo está no Japão. Ele pode ter contatos lá, e isso às vezes pode chegar a ser publicado lá, às vezes antes de chegar aqui. Sim. Ao mesmo tempo, você tem hoje mangakás, como o Eldo Yoshimizu, por exemplo, que é um cara que não é conhecido aqui, que o primeiro mangá dele foi lançado na França, antes do Japão. E ele ficou conhecido na França pelo Facebook. Ah, que engraçado. E aí, ao publicar no Japão, na França, ele publicou no Japão. E agora vai publicar na Argentina. E me foi indicado
Pelo Ângelo, que eu não conhecia, porque ele não é conhecido aqui. Pessoal, estou interrompendo o podcast, porque ninguém sabe, mas é um podcast de aniversário do Eric. Parabéns, feliz aniversário. Algumas horas de atraso. 57 anos. Feliz aniversário. Que isso? Velho. Ele vai passar pra gente o que ele faz. Então, depois dessa interrupção, porque foi aniversário ontem desse querido que tá aqui com a gente, meus parabéns pra você, é uma honra enorme te ter aqui com a gente, ficar fazendo um papo maravilhoso. E por último, assim, pra gente poder finalizar, eu vou te perguntar algo que é tipo assim, que eu costumo perguntar, que é os seus planos, assim, o que você gostaria de experimentar ainda, que você ainda não teve a chance, e algum sonho, assim, que você ainda tem, que você quer realizar. E a segunda coisa que eu gostaria de perguntar é uma dica aí para quem está nos assistindo, quem quer ser quadrinista ou roteirista ou que quer entrar nesse mundo que ainda assim tá relutante ou que tá ainda não se decidiu. Tá, olha, primeiro assim, tem uma piada que não é piada infelizmente, que fala que os dois grandes problemas no Brasil, o primeiro é a falta de memória, e o segundo eu esqueci qual é. Que é o... E isso realmente é um problema assim, estrutural do Brasil. Então a gente aprende coisas, desenvolve essas coisas e esquece. Né? Então assim, algo que permeia meu trabalho, minhas intenções passadas, presentes e futuras, é registro da memória. Então o próprio BHHQ tem esse artigo, eu falo dos bares, é sobre a cidade, porque é uma maneira de fazer a memória. E dentro então disso, nesse momento, me interessa muito, tenho pensado cada vez mais em migrar também como artista para documentários, filme, cinema, assim, algo que eu tenho interesse, mas que provavelmente, conhecendo a minha dinâmica de trabalho, é algo que se eu for fazer vai acontecer um pouco à frente ainda. No momento, digamos assim, também, mas prospectando as possibilidades desse caminho. E, em paralelo, uma série de projetos, todo roteirista é assim. O Spielberg, com certeza, tem roteiros que ele jamais vai fazer, porque, por mais que ele seja bem sucedido, o tempo que ele tem que escolher. Né? Então, entre um leque muito grande de roteiros, tem alguns assim que eu quero fazer em seguida, em parcerias também, inclusive sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, assim, a decadência dos Estados Unidos, outro também sobre as viagens que eu fiz à Europa e ao Japão antes da pandemia, em que eu vi muitas coisas muito interessantes e que eu quero relatar. Então, no momento, estou fechando esse, mas já pensando nesses outros, assim. E também alguma coisa que esteja vinculada à produção para a internet, assim, de quadrinhos, que eu também não fiz ainda. Em relação ao conselho, eu acho que tem dois caminhos, assim, duas coisas melhores. Assim. A primeira é você entender, porque uma das coisas que eu percebo, principalmente na geração Z, é uma percepção muito imediatista das coisas. Ou seja, sei lá, eu fiz um curso, então estou formado, então agora eu já vou arrumar um trabalho nessa área. Não é isso. Né? Assim, então, às vezes você, fazendo coisas que você não quer, ou que não te parecem ser aquilo que é o seu objetivo primordial, você vai a lugares, conhece pessoas e aprende coisas que vão ser úteis depois. Né? Então, não é uma linha reta. É realmente, assim, uma linha muito confusa. Assim. E exatamente por tudo que eu falei aqui, por muito do que eu não falei também, a gente hoje tem redes sobrepostas, assim, teias, que permitem, então, que você entrando por qualquer desses caminhos, você ache ali um caminho que é seu. Então, o primeiro conselho é isso, assim, não fique ansioso, né, vá buscando, vá cavando, vá aprendendo como você puder, porque isso pode ser que você ali pegue um fio da meada, que é o que você, então, vai seguir. E o segundo conselho, que está vinculado a esse também, é você exatamente perceber isso, que isso já é algo que está sendo até dito sobre a geração Z, assim, que não é uma geração que pensa numa carreira, assim, no sentido, eu vou ser quadrinista,
Eu mesmo digo que sou um ser humano, que é o que eu sou de fato. Né? A gente, na sociedade capitalista, quando alguém te pergunta quem você é, você diz o que você faz. Sim. Seu trabalho. A sua utilidade, digamos. E pouca gente tem a oportunidade de fazer o que gosta. Assim, né? E o que eu gosto mesmo tem a ver com contar histórias, com interagir, com fazer memória, com desenhar, mas é até menos. Eu não sou um desenhista assim, muito produtivo hoje. Porque eu já entendi como é desenhar, já não é algo que me estimula tanto. Eu desenho quando eu tenho um projeto e aí a proposta gráfica, estética do projeto me estimula a desenhar. Tanto que a história que eu estou fazendo agora é uma colagem. Porque, ou seja, quando eu termino um quadrinho, ele é novo para mim, porque eu não sabia como é que ele ia ser. Sim, até eu ter combinado os elementos da colagem. Então é uma maneira de manter vivo o que é esse desenho como estímulo para mim. Então, isso é importante que essa pessoa que quer entrar nessa área, ou em qualquer área, entenda, que ele pode mudar, né? E que essa rede, ou essa sobreposição de redes, que são uma... Eu digo que a diferença entre uma rede e uma teia é que a teia tem um centro, a rede não tem. Então, né, a rede é como essas bolinhas aqui, iguais. Mas quando eu falo assim, aqui ó, eu vou fazer esse projeto, ele vai criando percursos, circuitos aqui. E esse circuito é a teia onde você é o centro. Então, é muito mais interessante hoje trabalhar por projetos do que numa carreira. Mas é também muito mais instável. Então, é bom que você tenha uma dinâmica, que é geralmente, quando nos meus cursos assim, de produção, por exemplo, eu começo nessa aula. Eu digo assim, curto prazo é comida na mesa. Então não é uma coisa que você vai fazer em curto prazo. É uma coisa que você vai fazer para garantir esse seu sustento, que pode ser qualquer coisa. Tá? O Ângelo Mokutan mesmo, numa palestra que ele deu aqui, ele falou, olha, eu prefiro trabalhar com traduções no Japão do que com quadrinho comercial lá. Uhum. Por quê? Porque a tradução, eu falo português, eu falo japonês. Uhum. Então, eu consigo fazer boas traduções, tem pessoas que me pedem como tradutor, e isso me dá o dinheiro para pagar as contas. E me permite, então, eu fazer, como agora ele fez uma viagem para a Ilha de Páscoa, para ver a Ilha de Páscoa, porque ele quer fazer uma história sobre isso. Então, o mangá que ele está fazendo agora é sobre a Ilha de Páscoa. E é do jeito que ele quer, e não seguindo certas fórmulas. Então, e esse projeto dele, esse aqui, o BHQ, qualquer outro, é o que eu chamo de médio prazo, que é justamente o projeto. Eu vou ganhar meu dinheiro aqui no curto prazo, fazendo hambúrguer, que seja, porque com esse dinheiro aqui eu tenho tempo para fazer o meu médio prazo. Sim. E o longo prazo é mais assim uma cenoura. O longo prazo é só para você continuar se movendo. Né? Então quando eu falo desses meus projetos, são longos prazos. Pode ser que andando com isso, nesse emaranhado aí dessas redes, eu encontre outra coisa que vai me interessar. E vou fazer ela e não vai ser nenhuma dessas. Mas neste momento, essas ideias servem para eu me mover em direção a um lugar, um desejo que é verdadeiro, mas que pode encontrar outros. Então, entender essa dinâmica ajuda também muito a você não perder o entusiasmo, por exemplo. Então, acho que seria isso. Acho que essas duas... Que é uma coisa muito importante, porque eu sei que enquanto nós como artistas é uma coisa que assim, você perdeu o entusiasmo, já é. Né? Entusiasmo, a palavra significa ter Deus dentro. Né? Você está em teos. E é realmente algo que te alimenta e que se alimenta daquilo que você faz. Né? Agora que eu estou fechando o projeto, eu estou exausto, estou assim, ansioso. Então, quando está muito difícil assim, a ansiedade, eu penso assim, não, mas a hora que estiver pronto, a hora que vai lançar, vai ser, aí vai vir... Aí me movo na direção daquilo. Da próxima. E na hora de fazer a colagem, por quê? Porque ela me move como artista. Então, essas duas ações e pensamentos me movem para que eu continue fazendo aquilo. Né? Mas é difícil, né? É uma área que você constrói o chão, que você pisa. Que você pisa, sim. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu adorei. Foi uma ótima conversa. E, gente, fique ligado aí ao BHQ, que vai sair. E não esqueçam também de dar um like, um joinha aí pra gente. Pois e comentar no vídeo. E um feliz aniversário para esse querido aqui. Não esqueçam de falar feliz aniversário.
Aqui também nas redes da casa, em breve começarão a sair esses outros vídeos mais curtos do que esse aqui, vídeos curtinhos, falando do processo da BHHQ. Então fiquem de olho aí, não esqueçam de checar as redes da casa, viu? Valeu, gente. Obrigado, hein?